Tem muita coisa para se criticar em The Acolyte, mas a gente tem que dar o braço a torcer quando o episódio 6, sim, tem muitos problemas, mas mesmo assim é o melhor episódio até agora dirigido, né? Tanto dirigido quanto também ali na forma das cenas, né? Das paisagens, os momentos que é colocado, fotografia. Essa é a palavra, né? A fotografia é o melhor episódio realmente de The Acolyte, por mais que o roteiro ainda dê algumas patinadas, algumas coisas ainda estão meio assim incoesas e ao mesmo tempo, a história parece não estar andando, parece que não está caminhando. Foi um episódio muito bonito, foi um episódio muito bonito assim de ver visualmente, as fotografias estavam muito legais. Mas ao mesmo tempo passa a impressão que a história não tá andando. Dava pra resolver tudo isso em um filme. The Acolyte simplesmente dava pra ser um filme. E aí decidiram esticar isso para 8 episódios de uma forma completamente desnecessária. Vamos então falar sobre o episódio e nós começamos aqui com a relação do Kymir e a Osha no mar. Toda aquela construção acontecendo, a Osha meio que admirando o Kymir e ali o Kymir vai meio que seduzindo a Osha. É aquela loucura e o Kymir acaba convencendo a Osha que os Jedis acabaram descartando ela. Ele tem argumentos bem palpáveis. Se eu não estou enganado, foi a Venestra que passou ali para o sol de que a personagem tinha um lado muito propenso pro lado sombrio ou alguma coisa do tipo, e assim meio que essa pressão que era colocado nela fez com que a Osha desistisse da Ordem Jedi. E tudo isso vai se equiparando porque a Osha, ela se meio que enxerga como alguém sendo que foi deixado de lado. E o Kymir vai se colocando como um espelho na frente da Osha, né? Falando assim, ó, eu já fui igual você, eu já fui um Jedi, eu já fui ali, eu já senti isso que você está sentindo, né? Eu já senti isso que você está tendo dentro de si. Eles falam sobre a Mei, que a Mei, na verdade, queria apenas vingança, o Kymir achou que ela queria algo a mais, mas ela só tá ligada apenas à vingança. E o Kymir revela que ele já foi um Jedi há muito tempo. Faz muito tempo que ele seguiu por esse caminho, o que abre ali preceitos até mesmo interessantes sobre essa ligação. E sim, essa parte assim é meio... Nossa, cara, difícil de assistir, difícil. Parece que os roteiristas não sabiam o que fazer para conectar os dois personagens até aquele momento do ápice da explosão do Kymir, e juntamente com a Osha, né, que a Osha vai, saca o sabre de luz do Kymir, quase mata ele, então, tipo assim, fica ali uma situação quase desagradável, cara. Tem uma cena ali do planeta que eles esticam até o horizonte, e você fala, caraca, será que vão revelar algum planeta que a gente conhece, sabe? Será que vão falar pra algum lugar que a gente conhece? E não expande pra nada, simplesmente vai pra lugar nenhum. No final, eles revelam que é um planeta desconhecido. Você acha, não, vai revelar algum planeta já conhecido na história ou coisa do tipo? Não. Eles usam essa situação, eles usam essa quadrinização de uma forma completamente aleatória, porque normalmente quando você tá criando essa paisagem, tá criando essa fotografia ali nos episódios, você quer expandir a cena, você quer mostrar ali para o público que aquele planeta é um planeta conhecido para os espectadores ou apresentar um planeta novo para nós. E aí, você não faz nenhum e nem outro. Você não apresenta o planeta, você simplesmente marca como um planeta desconhecido e depois você mostra um planeta para nós que não é conhecido pra gente, pelo menos até então. A paisagem dele parece sim com alguns planetas de Star Wars, mas isso pode ser infinitas coisas. Só que, cara, é utilizado da forma mais burra possível, é utilizado de uma forma bem inferior como poderia ser utilizado na trama ou qualquer coisa do tipo sendo apresentado realmente na história. E tudo isso que eu posso ter falado também pode ter sido uma grande besteira, já que o planeta pode ser Ahch-To, né? Pode ser realmente Ahch-To e pode ser uma conexão de como eles expandiram, mostraram pra nós, olha, se trata de Ahch-To. E aí depois, planeta desconhecido. Não sei por que eles fizeram isso e tal, mas Ahch-To é o planeta que o Luke se escondeu depois que o Ben caiu pro lado sombrio. Como nós vimos no episódio passado, tocou a trilha sonora do Ben, né, ali do Kylo Ren,
e tem algumas conexões ali com o Luke, com o Ben Solo, com os Cavaleiros de Ren, que a gente comentou nos últimos vídeos também aqui do canal sobre Star Wars. Então, esse planeta lembra muito Ahch-To. E Ahch-To é o planeta que a Ordem Jedi foi fundada. É o planeta que a Ordem Jedi teve ali algumas construções, algumas coisas que foram fundadas ali mediante há 25 mil anos, há muito tempo que a Ordem Jedi acabou sendo criada. E foi nesse planeta que a Rey mergulhou pro lado sombrio sem pensar duas vezes. Então, se for mesmo Ahch-To, eu não sei porque eles esconderam, não sei porque eles acabaram escondendo, mas se não for, aí a situação ainda fica pior, porque acaba sendo ali um lugar muito bonito, um lugar com um visual muito legal, mas ao mesmo tempo aproveitado de forma muito ruim. Temos o outro lado também, se temos Qimir e ali a Osha, vamos ter Sol e a Mei. E assim, a gente observa toda uma relação do Sol agindo ali, né? Quase como se estivesse sempre tendo ali quase um ataque de asma. Ele tá sempre meio que tipo assim, passando uma sensação de desesperadora, de sufoco. E o Sol então descobre a identidade da Mei. Ele acaba descobrindo que se trata realmente da Mei. A Mei faz algumas perguntas ali para o Sol que provavelmente a Osha não faria, no sentido de que ele entende que se trata de uma troca de identidade. Isso eu achei interessante, o Sol conseguir identificar logo de cara que se tratava da Mei. Mas, atirar pelas costas você é bom, né, Sol? Agora matar o Jedi que matou todos os seus companheiros, aí é bobeira, né? Aí não pode, não, ele tá desarmado e tal. Ah, que história é essa? E aqui a gente começa já a pensar e ver que o Sol não é esse monge, né? Essa bondade toda. Porque se ele atirou pelas costas, normalmente o que o Jedi faria? Ele chamaria a pessoa pra olhar de frente e pum, atiraria ali depois. Agora, atirar pelas costas mostra um sinal de covardia. E isso não é algo que um Jedi faria, de acordo com as regras que estão sendo apresentadas na série. O que mostra pra nós que o Sol não tem nada de monge, nada desse lado bonzinho ali, de uma forma realmente como está sendo apresentado, ou como foi legado ali pra nós durante toda a trama. E assim, o Lee, o ator que faz ali o Sol, ele é um excelente ator mesmo, cara. As falas mais horríveis que a gente pode observar sendo dadas para um personagem, mas ele sustenta e muito. Tem uma cena que ele dá um soco na bancada ali, cara, que você sente a confusão na cabeça do personagem, né? Ele consegue expressar, passar essa confusão e mostra realmente como é um dos melhores atores que tem surgido aí na indústria nos últimos anos. Então vemos a Venestra e seu Padawan. E pra mim essa foi a melhor parte do episódio, né? A Venestra realmente ela tem essa aura absurda, esse conceito absurdo. A gente vai falar mais dela no final aqui da análise, mas essa relação dela com o Padawan foi bem legal, né? Ela ensinando a ele a sentir os acontecimentos pela força, meio que narrar, falando assim, olha, era um contra vários. A gente observa que esse um caiu para o lado sombrio e ele meio que vai narrando, não fala lado sombrio, né? Fala apenas que ele caiu. A gente observa que esse um caiu e acabou eliminando todos que estão aqui. E eles meio que tipo começam a preparar uma cena bem bizarra, né? Porque coloca tanto o Yord e a Jack ali cara a cara com a gente, né? Eu acho que se seu filho estiver assistindo, ele vai ficar um pouquinho traumatizado. Mas é um ponto interessante para marcar essa evolução e também mostrar a Venestra como uma mestre, né? Como ela era diferente, uma pessoa conectada realmente com a força, né? Os outros não tinham essa habilidade e a Venestra mostra por que ela se tornou uma cavaleira Jedi aos 16 anos. E quando a Venestra ela está indo em direção ao planeta que aconteceu o massacre, nós observamos o Sol fugindo dos Jedi e diz que vai contar a verdade ali para a Mei. Então aqui a gente já começa a ver que o Sol realmente não é nenhuma flor que se cheire. A galera já tava meio que com o pé atrás com o Sol, a forma como eles colocaram, mas provavelmente no próximo episódio a gente vai ver a verdadeira, ou pelo menos, né, a perspectiva mais coesa do que aconteceu com a morte da família da Mei e da Osha. Então, vemos na conversa do Qimir com a Osha o objetivo do personagem. O Qimir quer gerar uma díade da força. Isso é, quando dois seres sensíveis à força tinham um vínculo de força único.
que era inquebrável, que os tornava um na força. O poder de uma díade era tão forte quanto a própria vida, com os indivíduos formando a díade compartilhando uma conexão que se estendia pelo tempo e pelo espaço. Então, isso é uma forma até mesmo de explicar um conceito daquilo que a Rey e o Kylo Ren, né, o Ben Solo, tinham ali durante os filmes 7, 8, 9. Aquelas cenas bem legais. Confesso que visualmente é bem legal mesmo. A forma como transitava, mudava de lugar. Eles estavam num ponto e a Rey ia para outro tal. Então eles meio que podiam distorcer até mesmo o tempo e o espaço para conseguir enxergar o que um e o outro estavam vendo. Então mostra para nós como a díade da força tem essa conexão muito forte. E a díade da força e a regra dos dois é quase a mesma equivalência, mas o Sidious disse que a regra dos dois derivou-se da díade. Ela pode acontecer, mas é como se o Sith pudesse forçar a isso. Então é quase como se fosse uma derivação. Para que o Sith não caísse em desgraça, lutando entre si novamente, eles criaram ali a regra de 2. O Darth Bane acabou criando a regra de 2 e assim eles acabaram prosseguindo basicamente com essa ligação entre a díade da força e também a regra de 2, fazendo essa equiparação, mas com o Sith forçando a ida deles para a díade da força. E aí, né? Aí vem aquela direção, vem a parte que mais me incomodou no episódio, é que o Kimi fica mostrando a bendita das suas costas toda hora. E a câmera fica focando nas costas do cara o tempo todo, gritando na nossa cara: olha a cicatriz, hein? Tá vendo a cicatriz? Presta atenção na cicatriz, hein? Presta atenção na cicatriz. Depois não vai dizer que eu não mostrei a cicatriz, hein? Olha essa cicatriz aqui, cara. Chega a ser bizarro a forma como a direção levou ali no sentido da cicatriz. Mostrou uma vez, já é o suficiente, não precisa ficar mostrando toda hora. Os roteiristas desse episódio pareciam que pensaram assim: agora a gente paga o que fizeram com a Carrie Fisher no episódio 6. Porque, velho, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa disso, ficar mostrando as costas do cara toda hora. Aí, se já não bastasse ficar mostrando a cicatriz do maluco toda hora, a Osha vai lá e pergunta: e essa cicatriz aí? E essa cicatriz aí? Falei: não, não é possível, cara, não é possível. E Kimir diz que alguém lhe jogou fora, né? Alguém acabou lhe jogando fora, o que aparenta que os Jedi descartaram ele da mesma forma que descartaram a Osha. Pelo menos é aquilo que o Kimir quer fazer com a mente da Osha. A gente não sabe se tudo que ele está falando é uma verdade. Eu acredito que seja verdade, porque tem alguns pontos que realmente precisa ser verdade. Os Sith, eles são excelentes em colocar pequenas mentiras no monte de verdades. Então tem pontos ali na história do Kimir que sejam realmente uma verdade, mas algumas mentiras ou perspectivas dele próprio vai sendo colocado ali na forma como ele vai explicando para a Osha e vai convencendo ela de que os dois são lados opostos da mesma moeda, que um é o espelho do outro, e é basicamente o que o Kimir quer fazer na cabeça da Osha. O que ele queria fazer na cabeça da Mei, ele não conseguiu, e agora na cabeça da Osha ele consegue criar realmente um fundamento bem básico para isso. Então um roteiro delicado como um elefante, como eu mostrei pra vocês, né? Olha a cicatriz aqui, olha a cicatriz lá, tá vendo a cicatriz? Eu acho que você não viu a cicatriz. Delicado como um elefante, basicamente te entrega que o Kimir é um discípulo da Vernestra e caiu para o lado sombrio depois que foi rejeitado. Já não é a primeira vez que o roteiro entrega algo muito na cara. Depois do episódio, na verdade desde o começo já tinha vários indícios que o Kimir era o Sith ali da série, né, de The Acolyte. E depois do episódio 4 ficou muito evidente que se tratava do Kimir, né? Só, tipo assim, só o maluco que não conseguiu enxergar que era mesmo o personagem. Agora, com um rastro dessa forma, com um rastro ali dessa forma, parece realmente que o Kimir levou sei lá, um sabre de luz da Vernestra de raspão nas costas e tudo mais. E dessa forma ficou com a cicatriz nas costas. Acabou ficando ali com essa cicatriz nas costas. Então parece bastante que o Kimir pudesse ser algum discípulo da Vernestra, um padawan ali, de uma forma realmente
de um jeito estranho. A gente pode observar que a Vernestra, ela já tem algumas conexões ali com discípulos que basicamente não eram tão alinhados assim com o lado luminoso da força. A Vernestra derrubou o Qimir, pelo menos ao que aparenta ter derrubado o Qimir, para o lado sombrio e ajudou a empurrar a Osha também, porque ela meio que tipo falou na cabeça do Sol de que a personagem não poderia ser treinada pelo Jedi. Sempre aquela questão lá que já é muito velho, já teve muita convivência, já se conectou ali com a sua família de forma muito pessoal, então não pode, não dá para ser treinada, e assim a Osha decidiu sair da ordem. Vernestra é uma personagem que está viva há muitos anos em Star Wars. Ela possivelmente teve inúmeros padawans e pro Qimir, basicamente, para ela ter ali o Qimir como padawan, ó, é 2 palitos. Ela basicamente tem 118 anos agora, ela tá com 118 anos, tá intacta, inteiraça, mas ela tem 118 anos ali na trama atual de The Acolyte, então ela poderia ter pelo menos mais uns 2 ou 3 padawans neste período. Só acho muito estranho a Vernestra fazer isso com um padawan cavaleiro Jedi. Nas HQs, ela não é esse tipo de pessoa. O relacionamento dela ali com o Silas é bem legal, né? Inclusive é meu xará. Fica aí a surpresa, eu não sabia se ele, que meu nome era Silas, não Lipe ou Felipe, aí fica a surpresa pra vocês. Mas o relacionamento dela com o Silas era bem bacana ali, a construção dos dois personagens. E a Vernestra também teve um padawan chamado Cantaros, que foi muito tentado em relação ao lado sombrio, usando até mesmo a técnica de estrangulamento do Vader contra um inimigo, mas ele era um humano. E os humanos vivem bem pouco em Star Wars, então não sei se encaixaria ali do Qimir ser o Cântaro, sem contar ainda que o design dos dois são completamente diferentes, a não ser que tivesse ali um rebrand ali sobre o personagem, da forma como é das HQs e também das animações. Eu acho muito difícil o Cântaro ser o Qimir, sem contar que o personagem ainda tá ali de uma situação que a gente não sabe qual é o destino dele, porque com a destruição da Starlight Beacon, ele foi dado como morto, ele meio que tipo assim, foi considerado como morto pela Vernestra. Só que tem esses conceitos ali meio complicados, porque o Qimir fala que ele foi abandonado, que ele foi jogado, que ele foi descartado. Então, o que será que aconteceu? Será que o Qimir pode ser o Cântaros? De alguma forma milagrosa? Algum conceito bizarro será que pode ser ali o personagem? Não sei, já tivemos alguns rebrands de histórias em quadrinhos para séries e tudo mais, mas, né, eu acho muito difícil, já que a Alta República tá meio que em alta nas HQs. A Alta República tá meio em alta, pegou aí a referência? Mas até agora nós não sabemos se o Cântaros está vivo ou não. Tem esse ponto realmente sobre o personagem não ter essa confirmação dele estar vivo ou não. No final, a Osha, ela só está a um empurrão para o lado sombrio. E o próximo episódio, nós com certeza teremos flashback vindo por aí. O próximo episódio provavelmente vai mostrar a perspectiva dos Jedi que lidaram com as bruxas, né? O que eles fizeram ali com as bruxas para ter em mãos tanto a Mei e também a Osha. Se eles forem seguir realmente a parada da Díade da Força, aquilo que o Sol contar para a Mei, a Osha vai ouvir também. E isso pode empurrá-la ainda mais para o lado sombrio. Se as duas tiverem essa conexão, essa forma realmente de trocar de lugar ou estar no mesmo ambiente e escutarem o que o Sol está dizendo, está narrando, aí pode empurrar a Osha para o lado sombrio de uma vez.